Amém? Que lindo, né, gente? Que culto maravilhoso. Glória a Deus. Eu não sei o que você sente quando você canta. Eu sei o que eu sinto. E até por isso eu sou grata a Deus. Por poder abrir a minha boca e cantar. É um Deus que meus olhos não veem, mas que eu creio. Cantar louvores a um Deus que não tem como mensurar. Não tem como. Ele é Deus. Ele não é muito Deus, ele é Deus. Ele é Deus. E eu sou grata a Ele por isso. Por Ele ter me escolhido para ser filha. Um dia Ele foi no orfanato que eu vivia. Não é assim que fazem quando vão adotar alguma criança? Vai lá no orfanato e escolhe, né? Normalmente os homens escolhem os melhores, né? Se são saudáveis, perfeitos. Mas tem aqueles generosos que escolhem os menos favorecidos. E eu sou grata a Deus por Ele ser esse paizão, que foi lá no orfanato que eu estava e me escolheu. E me fez sua filha. E tem me ensinado os seus valores que eu não tinha. A esse Deus que é Pai, amigo, conselheiro, advogado, juiz, Senhor, a esse Deus eu me rendo e entrego a minha vida todos os dias. É um exercício. É uma escolha diária. Entregar a vida a Ele. Porque todos os dias existem coisas que eu tenho que enfrentar, escolhas que eu preciso fazer, decisões que eu preciso tomar. Todos os dias. Não é, aqui no culto eu defino tudo. Não. Aqui no culto eu dou a Ele o meu louvor, a minha gratidão. E a vida do dia a dia, eu vou tomar as decisões. Não tem como eu decidir tudo aquilo. Vocês já viram quantas decisões toma num culto? Quantos, ainda que não somos uma igreja de fazermos votos, mas quantas pessoas fazem votos no momento em que a emoção está sendo mexida, no momento em que o afã, né, está aquecido, e aí quando chegou ali fora do portão, e eu falo por mim que também já fiz isso, a gente parece que esquece, porque estamos aqui envolvidos em um momento, em um ambiente que está preparado para isso. Mas ser crente aqui é fácil. E nós temos que ser crente ali, depois do portão. Quando chegamos na esquina, que estamos no nosso direito de passar e alguém corta, fura o sinal vermelho e quase nos pega. Ali já é o momento de continuarmos sendo crentes. Às vezes a gente faz... Glória a Deus por Jesus. Porque Ele não é Deus só aqui. Ele é Deus ali com a gente. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João. Cantarei seus louvores. Contarei sua história. Quando eu assisti o filme Forrest Gump, eu fiquei pensando se ele conhecesse o Senhor, né?
cara gosta de contar história. Eu já assisti 2 vezes aquele filme. Coisa mais linda, eu acho. E quantas histórias nós temos para contar. Mas nós não falamos de nós mesmos. Né? Às vezes ilustramos com alguma coisa nossa, mas falamos de alguém que é muito, incomparavelmente superior a nós. E que o que conhecemos de história deles, temos prazer em compartilhar, em falar. Aqui nós podemos ser fofoqueiro, falar da vida dos outros, da vida de Jesus. É uma fofoca maravilhosa. E essa que nós devemos fazer. O que Jesus faria? E o que Jesus fez? E o que Jesus é? João 6. Versículos 31 em diante. Pai, antes de ler a tua palavra, eu quero orar e, sabendo que esse culto todinho está, Senhor, sendo maravilhosa com a tua presença, maravilhoso com a tua presença, eu quero colocar esse momento da palavra, Senhor, diante de ti, para que a tua palavra opere em nós aquilo que o Senhor deseja para nós esse dia. Querido Deus, que barreiras sejam vencidas, que ferrolhos de ferro que têm mantido portas fechadas sejam destruídos nessa manhã, que véus que bloqueiam mentes sejam destruídos em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, todo espírito contrário ao teu Espírito, nós repreendemos deste lugar, que aqui haja liberdade para o teu Espírito Santo fluir e operar aquilo para o qual a tua palavra está sendo designada nessa manhã. Em nome de Jesus, a mim usa como instrumento em tuas mãos, Senhor. Amém? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém? Aqui, queridos, nós vemos o primeiro eu sou do Evangelho de João. Nos evangelhos sinóticos, não é mencionado isso. Somente o Evangelho de João é que apresenta Jesus, com ele afirmando acerca de si mesmo, 7 formas que ele é o eu sou. E esse é o primeiro eu sou. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E hoje, um culto de ceia, onde nós celebraremos a ceia em memória de Jesus, lembrando o que ele fez. Agora, ele está afirmando acerca de si mesmo. Interessante. O pão, no grego, quer dizer artos. Artos. Não com U, com O. Artos. Que quer dizer ajustar juntos. Eu fui procurar os nutrientes, qual a importância do pão, mas eu não vi nada muito interessante. Dentro da ciência, dentro das pesquisas, dentro ainda mais hoje com todo o plano de dieta que existe, então
lá tem a separação de cada tipo de pão, né? O pão de farinha branca, o pão de centeio, o pão e o pão e o pão. Mas não existe nada neles, nada que seja tão importante. E aí eu fui para o original. E aí eu vi a importância. O pão, Jesus disse que ele é o pão da vida. Ele é o pão que desce do céu, que desceu do céu. Olha bem, o povo foi alimentado no deserto pelo maná. E ficavam fascinados pelo maná que caía do céu todos os dias para eles se alimentarem. E Jesus disse para eles disseram para Jesus, tu te acha melhor? Pois se Moisés deu o maná para o povo, primeiro, não era Moisés quem dava, literalmente. Porque o maná que vinha do céu era pelo sobrenatural de Deus. Não era Moisés quem produzia o maná. Moisés era o líder que estava sobre eles. Mas não era o Moisés quem fazia o maná. Era Deus quem dava na porção necessária para que eles se alimentassem todos os dias. Mas agora Jesus está falando de algo mais importante. De algo maior, de algo superior ao maná. Jesus está falando dele mesmo. Queridos, da mesma forma que aqueles homens não entendiam, homens que eu estou falando não é do sexo masculino, eu estou falando que a humanidade, que o ser humano não entendia, hoje ainda há dificuldade de entender por quê. Uma coisa que luta com o ser humano é a incredulidade. Porque normalmente nós cremos no que vemos ou podemos explicar. Nós não temos como explicar Deus. Porque conhecemos dele a porção que ele tem nos permitido conhecer somente. Ele é muito mais do que aquilo que eu penso conhecer. Porque ele é tudo. Amém, queridos? Mas no pouco que eu conheço, eu preciso crer. Ainda que o que eu conheça seja uma partícula de toda a verdade de Deus. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer que os meus olhos não veem a pessoa dele, mas eu vejo seus feitos. Eu vejo que hoje a capacidade de cópia está muito perfeita. Hoje, às vezes, as flores artificiais que são feitas pelos homens são mais bonitas, parece, do que as naturais. Só que existe uma diferença. Elas não têm vida. Não é verdade? Elas são inertes. Se nós não a limparmos, elas não produzem nada, nem para os mosquitos. Pode produzir para as aranhas. Um lugarzinho para as aranhas fazerem teia, não é verdade? Mas elas não reproduzem, elas não produzem nada. E as que Deus faz, elas fazem parte de todo o sistema. Olha uma planta artificial e olha uma natural. A diferença que existe entre elas. A artificial, tu não precisa ter cuidados. A natural, tu precisa te dar para ela. Se tu queres uma planta bonita, tu tens que cuidá-la. Tu tens que pôr água, tu tens que, não me chamem de louca, mas tu tens que conversar com elas. E mais do que conversar, a planta, ela sente se tu gosta ou não. Elas não me dizem nada audível, mas elas me falam com a reação. Porque nela tem vida. Aquelas florzinhas não dizem nada, mas as plantinhas dizem. Quem criou? Deus. Amém? Eu preciso e eu tenho que crer nisso. Então, quando eu olho as coisas que Deus faz, quando eu olho a mudança das temperaturas,
no domingo passado eu falei quem olhou as 4 luas de sangue? Ninguém. Tu foi olhar, Brenda? O Marcelo também. Marcelo, tu não mente, Marcelo. Queridos, por que não foram olhar? Não vou falar, porque não quiseram. A medida da fé que eu tenho para mim, né? Glória a Deus. Olha bem, eu preciso crer no que Jesus é. Por que falta apetite? Porque tem comido pouco. A importância de Jesus para nós, quando ele disse, eu sou o pão da vida. Se eu não me alimentar deles, eu não tenho vida em mim. Já confessei Jesus, vou no culto, mas tá bom. Porque só a vida dele pode transformar o meu ser. Eu preciso ter fome de Deus. Existem coisas no ser humano que é impossível ao ser humano fazer. Só ele faz. Hoje, Deus pôs no meu coração uma forma para que nós possamos tentar compreender um pouquinho. O que esse pão faz? Como não dá para representar com pão, eu vou representar com... Não precisa, obrigada. Eu fiz um cafezinho em casa. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A minha natureza, a tua natureza, queridos, independente. Até mesmo os que nasceram em berço evangélico. Todos pecaram, diz a Bíblia. E destituídos foram da glória de Deus, porque todo ser humano nasce do pecado. Amém? Olha bem, e tendo nascido em lar cristão ou não, nós nascemos sujos pelo pecado. A nossa natureza humana é assim, suja. Independente de condição social, de sexo, de cultura, independente de condição financeira, independente de tudo. Nós nascemos assim, pretos por dentro, por causa do pecado. Alguns, não tem uma jarra aqui? Não. Então eu vou jogar isso aqui dentro mesmo, tá? Alguns pensam que aceitar Jesus é fazer assim. E já fica tudo pronto. Outros vêm para Jesus, ouvem de Jesus, mas são assim. Impenetráveis. Mas a pessoa impenetrável, ela é impenetrável de um lado e do outro. Assim como ela não deixa a verdade de Deus, a sua verdade sair, não confessa pecados, não busca ajuda, acha que não tem pecados. Porque muitas pessoas se veem perfeitas. E para algumas pessoas, Jesus morreu na cruz porque ele quis. Eu não preciso disso. Independente da minha porção de fé ou da tua, independente, todos nós nascemos do pecado. E esses que não deixam sair a sua sujeira, também não permitem que a verdade entre. Como assim? Se eu venho aqui, eu ouço? Sim, ouve. Fica tudo aqui. Não opera transformação.
Então, esses dois tipos estão incorretos. Porque o perdão de Jesus nos lava, mas não opera dentro de nós de uma forma, de uma vez só. É um processo. Aí tem esse outro tipo. Por isso que é um processo de se alimentar e continuar se alimentando. Qual é a verdade que vai operando? Da palavra, não é dos exemplos simplesmente, mas do que a Bíblia diz. Ele disse, eu sou o pão da vida. Aqueles homens estavam vendo, sabe qual era o julgamento deles, se tu ler o texto depois? A conclusão ali, todo o resto do capítulo 6. Eles diziam assim, olha bem, eles estavam vendo os milagres que Jesus operava. Eles estavam ouvindo o que Jesus dizia da boca dele, saíam coisas que eles não sabiam, não entendiam como Jesus conhecia. Mas eles diziam, não é esse aí o filho de José? Como pode ele dizer que veio do céu? Se ele nasceu de Maria. Como pode? Queridos, eles estavam vendo diante dos olhos. Por isso que a fé é a certeza do que eu não vejo. Eles estavam vendo Jesus fazer. Eles viam milagre, os milagres, que a Bíblia diz que nem tudo que Jesus fez ficou escrito, porque senão não caberia no mundo livros para contarem tudo o que ele fez. Então, nós temos relatos de alguns milagres. Eles viam. Mas, na hora de crer, eles questionavam. Aí tem os que são alcançados e vêm cheios de sujeira. Não era para ter esse café aqui dentro, mas tudo bem. E aí confessam a Jesus. E vão ouvindo. E vão ouvindo e recebendo. Deixando que a palavra opere lá dentro. Por isso, quando eu me jogo no chão, quando eu dobro meus joelhos, eu não estou fazendo para que você copie. Eu estou fazendo porque eu estou reconhecendo a minha miséria. E tem dias que eu sou tão miserável que só a grandeza do amor de Deus. E aí, então, a água vai entrando. Olha bem, Deus não tirou tudo de dentro de mim, porque senão eu ficaria assim, vazia. Mas eu não posso conviver e viver uma vida cristã de qualidade com o que vinha dentro de mim. Então, com a sua grande misericórdia e seu amor, Ele vai usando pessoas para trazerem a palavra e vai entrando. O escuro já está ficando mais claro. E a palavra continua entrando. E os processos vão sucedendo. E as coisas vão acontecendo. Esse Deus é lindo. E Ele vai continuamente. Eu não posso parar. Amém? Porque se eu paro, a água para. Se eu paro, o processo para. A minha vida com Deus tem que ser constante. Constante. Não tem como eu ser ou viver uma vida cristã de qualidade se eu só lembrar de Deus ou da sua palavra nos domingos de culto, quando não é período de férias. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. E aí o processo vai acontecendo. Puxa, como é que aquela pessoa consegue? Como que pode ter sido assim e hoje está diferente?
essa entrada, olha só aqui, ó. Isso aqui é Jesus. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. O que vem dele para mim é limpo. Ele não me manipula, não me adula, muito pelo contrário, mostra quem eu sou. Ele mostra quem eu sou. Ele mostra, sabe por quê? Puxa, só para pisar em ti. Não. Ele quer que eu veja que o que eu sou não pode me adentrar no céu. Eu preciso do que ele é. E aí ele continua fazendo. Aí ele vai livrando dos vícios. E quando eu falo vícios, não é só cigarro, droga, bebida. Existem vícios escondidinhos que são tão terríveis. Ele vai mudando meus conceitos. Ele vai me ajudando a olhar a minha família na qual eu nasci com outros olhos. O que antes me tornava dependente deles, hoje me faz entender que aquela interdependência que existia entre nós, ela era nociva para a minha fé e a minha salvação. Então, eu aprendo em Deus a amá-los sem me contaminar com o que eles fazem. Esse é um processo que só Deus pode fazer. Ele me ensina que eu honro meus pais sem pecar contra ele. E que eu também não vou deixar de honrá-los me escondendo atrás deles. Ele vai ensinando. E ele vai operando. Olha só o que ele vai fazendo, queridos. Olha o que ele vai fazendo. Ele não pôs fora tudo que estava dentro de mim. O processo vai operando. Ele vai me ensinando que não é eu ser conivente com o erro do outro que demonstra amor. Ele vai operando. O pão da vida. E eu fico imaginando que longânimo é o nosso Deus. Que paciente. Olha só, não podia ter despejado a jarra toda de uma vez aqui? Poderia. Às vezes é o que nós gostaríamos que fosse, mas aí eu te digo, e o que tu vai tirar de lição dos processos em que nós vivemos? Como ajudaremos outros se não entendermos a grandeza da misericórdia? Olha que coisa linda. Agora, o poder do pecado já não está mais tão forte. Ele já está sendo vencido ou não? Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim, tu é lindo. E tu é lindo, porque tu é feitura de Deus. O pão da vida. O pão da vida. Sabiam por que nós vamos ficando cada dia mais lindos? Gente, eu era magrinha. Eu era tão magrinha. Quando eu converti, eu vestia número 36, aos 32 anos de idade. Mas me pergunta, olha minhas fotos daquele tempo e olha de hoje. Eu não me trocaria por aquela magreza nunca mais. Não estou justificando a gordurinha, não estou, não. Eu estou falando de algo maior do que simplesmente isso. Eu estou falando de uma vida de dignidade, eu estou falando de uma vida com retidão, estou falando de uma vida que não intenta mal para os outros. Eu estou falando de uma vida que posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque Deus tem cuidado de mim. Eu estou falando de uma vida que quando lutas se levantam e elas vêm, que às vezes vêm tribulações, vêm coisas horríveis,
mas tu sabes por que tu estás vivendo. É uma vida com objetivo. É uma vida com propósito. E o meu propósito não está mais somente em mim. Porque Deus ampliou as minhas tendas. Amém? A tua vida vai tendo outro significado. O pão da vida. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Por isso tem pessoas que não mudam. Não mudam. Não mudam e não mudam. E aí, onde está o poder de Deus? O poder de Deus continua atuando. Mas há um impedimento. Que saber de mim para depois falar? Saber de mim? Olha, queridos, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Se falarem de mim for verdade, glória a Deus, é verdade. Senhor, tem misericórdia de mim. Se falarem de mim for mentira, glória a Deus mais ainda, porque está escrito que sou bem-aventurada. Então, olha só como nós temos que sair do eixo principal, gente. Nós temos que deixar de ser o ator principal, o coadjuvante, os figurinistas, nós queremos ser tudo. Tem pessoas que pensam assim, meu Deus, mas se eu falar isso, depois todo mundo vai saber. Deixa eu te dizer que antes que tu fale, muitos já sabem. Porque tu nunca comete um erro, um pecado sozinho. Mas, sabe, a mente das pessoas se deixa seduzir pelo diabo pensando isso. E ficam cheios de dedos. E impedem o fluir e o agir de Deus. Deixa eu te dizer, tu podes nunca dizer para ninguém que tu é carente. Mas existe alguém que sabe da tua carência. E ele vai trabalhar contigo. Independente se tu fale ou não. Deixa eu te dizer que o teu cônjuge pode não saber se tu adulterou um dia. Mas Deus sabe. Tem mais duas figuras que sabem. Os demônios e a pessoa com quem tu adulterou. E provavelmente essa pessoa já contou para outras pessoas. Porque adúltero, se tem uma coisa que não tem, é fidelidade. Se tu roubou, N pessoas sabem. Se tu mentiu da mesma forma, e por aí afora, queridos, por que deixarmos que uma coisa chamada orgulho lute e te impeça de desenvolver uma vida cristã boa, com nutrientes, com vitalidade? Jesus disse, eu sou o pão da vida. O pão, uma das características que eu vi no pão, é que ele não era cortado. O nosso aqui foi. Ele não era cortado. Ele era amassado, feito, assado, e ele era partido com as mãos e repartido. E interessante, vamos continuar aqui, né? E os processos continuam. Por que ainda deixei assim? Mais um pouquinho. Conforme eu vou entendendo. Olha só. E vai acontecendo o milagre de Deus. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Aquele que gritava, não grite mais. Aquele que se irava, não se ire mais. Estão entendendo que esses sentimentos que habitam dentro do ser humano, eles não têm como ser arrancados de uma vez? Mas o processo vai educando?
A vida de Cristo vai transformando. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Mas, pastora, se tudo isso é verdade, por que tanta gente na igreja ainda faz essas coisas tudo errada? Falta isso. Falta isso. Jesus. E assim ele vai transformando. E a hora que nós ficarmos mais assim, é a hora dele nos levar. Aí nós não vamos mais permanecer. Eu olho esses irmãos que estão sendo decapitados, queimados, enterrados vivos. Ontem eu ouvi um vídeo com o testemunho do irmão de 2 dos jovens que foram decapitados pelo ISIS, ou pelo pessoal do Estado Islâmico. 2 irmãos dele foram decapitados, um de 23 anos e o outro de 21 anos. E o repórter que o entrevistava perguntou para ele: você ficaria chateado se nós pedíssemos que vocês da família perdoassem as pessoas que mataram seus irmãos? E ele disse: olha, hoje mesmo eu conversava com minha mãe e fiz para ela essa pergunta: o que ela faria se encontrasse essas pessoas na rua? E com essas palavras a minha mãe respondeu, disse ele, que se ela os encontrasse, ela os convidaria para entrarem na nossa casa. Por quê? Porque eles nos ajudam a entrar no reino dos céus. Eu disse: Deus, como estamos longe disso. Como que temos um senso de justiça forte dentro de nós, que por tão pouco trocamos Deus, por tão pouco nos ofendemos com Deus, por quase nada viramos as costas para Deus, não testificamos dele, não testemunhamos dele, nos envergonhamos dele. E vendo os 2 filhos decapitados, uma mãe dizer isso. Essa mulher já está assim, ela está aqui na terra fazendo não sei o quê. Porque que sentimento de amor há mais forte dentro do ser humano que não da paternidade ou maternidade? Queridos, e uma mãe e o irmão, ele disse isso tranquilo, ele disse: eu não estou falando isso porque está sendo gravado. Eu estou falando porque é assim que nós vemos. Por que aquele semblante lindo, aquelas pessoas indo para a morte, queridos? A convicção desse pão vivo. A convicção desse Jesus que deu a sua vida por mim e por ti. Desse Jesus, desse Deus que nós não conseguimos tocar nem ver, a não ser quando tocamos uns nos outros. Esse Jesus que se ocupa comigo e contigo. Não importa o que tenhamos feito, queridos. Não importa. Não importa. Os nossos pecados, eles têm que ser... Jesus expôs sua vergonha. Expôs sua vergonha. Olha bem, no catolicismo nós víamos Jesus na cruz com um paninho enrolado na cintura. Na realidade, ele não tinha nenhum paninho sobre ele. As suas vergonhas estavam expostas totalmente. Por mim e por ti. Por que somos tão cheios de dedos? Por que tão cheios de reservas? Por que sempre desconfiamos das pessoas? Por quê? Por quê? Porque sempre temos
temos que ter algo ruim para falar de alguém? Por que tripudiamos sobre outros? Por quê? Porque a nossa natureza ainda é muito forte. E temos vivido pouco disso aqui, queridos. Olha o poder. Não é tirado tudo de uma vez. Vai sendo substituído. Vocês pensam quando se engana alguém? Quem é que está sendo enganado? A própria pessoa. Porque Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Por que entregarmos nosso coração a essas maldades? Por que não nos destituirmos de nós mesmos? Eu lembro, há alguns anos atrás, a Mari ainda trabalhava aqui conosco. A Mari tem muito da nossa história, né, Mari? Eu penso sempre o que Deus vai ainda fazer através da tua vida. E um dia nós duas estávamos no mercado. E lá naquele mercado, nós duas comprando alguma coisa que era para uma cerimônia na igreja. E a Mari, procurando alguma coisa, chamou pastora. E nisso tinha passado um homem perto de nós. E quando ele ouviu a Mari me chamar de pastora, ele se aproximou. E veio conversar. Um senhor grisalho, não sei que idade tinha. E quando ele veio conversar, eu achei aquele homem muito inteligente. Ele era jornalista, autor de livros. Eu achei aquele homem muito inteligente. E no próximo culto, aquele homem estava aqui na igreja. Quando eu vi aquele homem aqui na igreja, eu pensei, misericórdia, meu Deus. Já não dei nem a mão para o cumprimento. Mas a inteligência daquele homem me atraiu para ele. Eu estou me desnudando. Não estou confessando um pecado, porque isso eu já fiz. Nos dias mesmo, né? Eu amo o Senhor. Quando eu vi que a inteligência daquele homem chamou a minha atenção, gente, eu fiquei apavorada. E eu disse, Marinês, me ajuda a orar. Mas pastora, eu disse, me ajuda, porque eu achei o homem muito inteligente. E agora esse homem aparece aqui. Pelo amor de Deus, vamos orar. E caímos na oração e chamei os pastores todos e confessei para eles. Olha bem, para mim aquilo ali foi um pecado. Quer dizer, porque uma das coisas que me atrai nas pessoas é a inteligência. Só que eu não sabia que era tão forte. Ali, eu não vi o homem como mau. Eu vi a maldade que estava dentro de mim, o laço que podia ser para a minha vida. Olha bem, um senhor, não sei se era divorciado, separado, viúvo, não sei qual era o estado civil dele, porque nós não conversamos. Mas quando eu vi o meu sentimento, eu não lidei com o dele. E aí, depois passou um tempinho, lá estou eu procurando num canal de televisão, quem estava dando uma entrevista? O triste. Eu disse, ô capeta, sai fora, bicho, já mudei o canal rapidinho. Eu tenho que conhecer-me, reconhecer o que tem em mim, confessar isso, não adianta eu falar só para Deus. Porque não existe, escuta, grava, escreve isso em algum lugar para te nunca esquecer. Não existe autolibertação. Não existe autoconfissão. Porque a Bíblia diz assim, se confessares os teus pecados uns aos outros, aí nós alcançamos a misericórdia. Porque o reconhecer isso, queridos, imagina, eu sou a pastora presidente da igreja. Chamar os pastores e reconhecer isso é o quê? Isso chama-se humildade. É entender que ainda que eu tenha uma posição de líder, mas eu não deixo de ser filha.
E eu, de líder, eu posso perder de filha, que eu não quero. O ser líder não é maior para mim do que ser filha. Eu quero ser alcançada e encontrada na hora que for necessário. Deixemos que o pão da vida opere em nós. Vocês já viram quantas vezes a pastora diz assim, gente, se precisar conversar, nós estamos aqui? Eu não tenho interesse nenhum de saber da tua vida, queridos, se não precisasse. Porque isso não me torna melhor do que ninguém. De jeito nenhum. Como pessoa. Mas como pastora, eu sei do que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? Ah, mas aí depois a pastora sai falando para os outros. Então lembre sempre disso. Antes de falar para a pastora, lembra para quanto você já falou. Para depois não achar que foi a pastora que falou. Em nome de Jesus. O pão da vida. Até, como diz Paulo, nós vamos sendo forjados por Deus de glória em glória. Até que seja dia perfeito. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus. Acho que agora já está quase todinho, olha só. O efeito da palavra de Deus dentro de nós. Amém, queridos? Esse é o poder do Evangelho. Por isso que nós refletimos a sua imagem hoje ainda de forma distorcida. A porção de prata ainda é pequena, não reflete normal perfeito. Mas até que seja dia perfeito, nós vamos refletindo melhor. Por quê? Que pessoas marcam a história e deixam o seu nome na história para todo sempre. Não só os personagens bíblicos, mas os personagens que nós já vemos no livro dos Heróis da Fé, dos mártires da igreja, mulheres como Corem ten Boom, mulheres como a irmã de Corem ten Boom, que quando elas iam ser, Deus falou para uma delas que elas seriam livres da prisão de Auschwitz, no dia 24 de dezembro, as duas sairiam, e saíram as duas. A irmã para a eternidade e a Corem ten Boom, por um engano dos nazistas, foi liberta, por engano. Mas não foi engano, foi provisão de Deus. Ele falou e ele fez. Amém? Essas mulheres deixam marca na história, essas pessoas deixam marcas na história. Vai em Israel e tu vê lá árvores plantadas em homenagem a homens e mulheres que deixaram marcas na história, refletindo a imagem de quem? De Jesus. Atitudes que fazem a diferença. Amém, queridos? Eu olho hoje, eles ainda estão vivos, mas eu olho um irmão André, e eu vejo uma figura de Deus, e eu digo, Senhor, eu não me comparo, mas eu quero. Não o que ele tem, mas eu quero de ti mais e mais. Eu olho um homem como outros homens que fazem a obra de Deus, que deixam marcas na vida de pessoas. Marcas boas. Marcas que transformam. O pão da vida, ele se deixou por exemplo para mim e para ti. Hoje, quando nós participarmos da ceia, lembremos disso, queridos. Amém? O pão vivo que desceu do céu. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios. Esse Jesus, e nós poderíamos ainda falar tantas coisas acerca do pão da vida. Agora, uma coisa que eu achei interessante é o que contém o pão. Ele não tem muitos nutrientes, mas ele tem muita fibra. Aí eu lembrei de outro que eu preguei alguns domingos atrás. Outro eu sou de Jesus, que é a videira. E por que não pode ser comido muito pão? O que o pão se torna no corpo? Gordura.
que ser comido na medida. Por isso não é tudo de uma vez. Por isso é gradativo. A fibra é a mesma coisa que é encontrada na videira. É a única coisa que tem na videira são fibras. Por isso ela é inútil para a construção de qualquer coisa. Gente, nada que Jesus deixou escrito é aleatório. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Eu queria sim, sabe, o entendimento, uma revelação de Deus que nos misturasse de uma forma tão forte, que nada conseguisse nos separar. Porque isso é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Entendermos que nós não estamos, ainda que, olha só, teu pai e tua mãe tenham te abandonado, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Ainda que teus sentimentos conflitem dentro de ti, que as lutas venham dentro de ti, porque normalmente é o lugar onde elas mais acontecem. Ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. Com o caráter ou com o nosso emocional, seja de que âmbito for, mas que a nossa dependência de Deus nos leve a buscarmos mais dele, não fugirmos. Não nos separarmos, não abandonarmos jamais, mas buscarmos sempre, porque é ele que com grande misericórdia nos atraiu. E é ele que o processo que iniciou. Por isso a palavra diz que a boa obra que ele iniciou, ele há de completar. Amém? Há de completar. Oh Deus, essa mistura de Deus, essa ação de Deus, esse sobrenatural de Deus, para que opere em nós o que ele quer. Que coisa linda, queridos. 1 Coríntios 11, vou ler a partir do 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, começou a partir. Há outro segredinho, porque o eu sou o pão da vida foi o primeiro. Ele tinha recém-operado o milagre da multiplicação dos pães. E interessante que diz o texto que ele mandou que os discípulos juntassem todo o pão que sobejou. Interessante que do peixe não sobrou. Mas o que sobrou de pão, tendo sido somente 5 pães, para alimentar 5.000 homens. E diz a história, fora mulheres e crianças. Quando os discípulos foram juntar, eles juntaram 12 cestos. 12 cestos, 12 tribos, 12 apóstolos. Sabe o que não falta para nós? É pão. Se juntarmos, não foi ele quem juntou, ele multiplicou. Mas não foi ele quem juntou. Os discípulos juntaram. E 12 cestos de pão foram juntados. A abundância de pão para ti e para mim. Sempre haverá o que fazermos. E sempre haverá provisão de Deus para o que precisamos fazer. Em nome de Jesus. O pão da vida se deu por nós. Olha quantos ele já multiplicou. São 2000 anos sendo multiplicado um pão que foi moído. Literalmente, o primeiro partir do pão aqui, falando de Jesus, foi a traição.
como é triste ouvir os crentes reclamando. A gente vem para a igreja e os crentes traem a gente, decepcionam a gente. E eu penso, Jesus, tem misericórdia, Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu queres que Deus te multiplique ou que tu fique só? Respondam. Então, saiba de uma coisa. Pessoas vão te trair. Pessoas vão te decepcionar. Tu vais passar por humilhações. Vai passar. Porque isso faz parte. E a gente deveria passar pela humilhação cantando e dando glórias. E a gente faz o quê? Chora. Eu choro. E aí passo por um monte. Parece o Chaves, hein? Gente do céu. Jesus, tu nos amas, mas tu sabe que nós somos ocidentais. Dengosos, manhosos, humanistas, em tantas áreas. Revela-te a nós, querido. Dá-nos força. Dá-nos força para viver, não é para bater nos outros. Não é força para se irar. É força para se indignar, não com os outros, consigo mesmo. Consigo mesmo. Se indigne pelo amor ao pecado, se indigne com a tua denguice, se indigne com o teu coitadismo. Meu Deus, gente, quantas vezes nós sentimos pena de nós? Basta alguém não te cumprimentar num dia, tu já sai todo ai, 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 ui, ui, ui. Basta alguma coisa dar errado. 100 coisas dão certo. Uma não dá. Pois as 100 coisas perdem o valor. É ou não é assim, queridos? É ou não é? Nós aqui ocidentais somos terríveis. Eu não sei como Deus nos ama tanto. Glória a Deus que Ele nos ama tanto. Porque Ele não ama a gente pelo que a gente é. Ele ama a gente por causa dEle mesmo, né? Queridos, mas nós precisamos mudar. Pensa. Como seria a nossa reação se alguém matasse um dos nossos? Não estou falando como aconteceu comigo no passado, estou falando hoje. Alguém pegar um que eu amo e matar, imagina se eu não ia querer trucidar o outro. Essa é a minha natureza, eu quero que essa natureza seja vencida. Porque eu tenho que dar glórias a Deus. Isso é loucura. Mas é essa loucura que vivem esses povos orientais. Porque eles têm outra formação, outra natureza dentro deles, queridos. Nós só queremos, venha a nós o teu reino e para os outros cada um se rale. Verdade. É primeiro eu, segundo eu também, terceiro eu também. E os outros, cada um por si e Deus por todos. Porque a gente sempre está preocupado pensando no nosso bem-estar. Ai, será que nós damos trabalho para Deus? Aí eu olho para aquele copo d'água e eu penso que ainda estou quase assim. Só não estou com o véu em cima, né? Mas eu creio que hoje véus se romperão. Pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A verdade, não nossa, dele, opera em nós. Jesus. Que Deus mude a nossa natureza. E aí, Paulo disse: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Ele sabia
que não só o seu corpo seria moído, mas todo o seu sangue teria que ser derramado para a remissão dos nossos pecados. Amém, queridos? Esse é o pão da vida. Eu quero chamar o pessoal do louvor, os que vão distribuir o pão e o vinho. E eu quero convidar a todos para se colocar de pé. Eu fico pensando como era para Jesus falar tudo isso acerca dele mesmo, né? Saber que tudo o que ele estava dizendo fazia menção a ele. Que nele tudo se cumpriria. Que ele estava para cumprir todas essas coisas. Como dizer, de certo eles pensavam, cara, olha o que ele disse em João 6, no 47 em diante. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. De novo ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Era algo totalmente louco, gente. Tu dizer para as pessoas que tinha que comer dele. E a mesma loucura sucede ainda hoje. Porque só entende quem entende. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se tu tem entendimento, se tu tem entendido, que seja um pouquinho, queridos, caminhe com isso, alimente isso, fortaleça isso, querendo mais e mais de Deus. Em nome de Jesus. Todos nós, Jesus, todos nós, tendo o mesmo conceito, entendendo que a morte de um providenciou o caminho para muitos. Que o pão da vida reconstrua a minha vida, limpando-me das coisas que são necessárias, restituindo-me as que foram danificadas e dando-me as que não existiam, para que eu tenha, Senhor, o
que te oferecer, vindo de ti. Porque o que posso eu dar a Deus, se de Deus eu não tiver recebido? Amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, o pão da vida se deu por nós e hoje nós celebramos em memória, sabendo que Ele não está morto, mas que Ele vive e reina para todo sempre. Mas o trazer à memória faz-me crer mais e mais na sua existência e no seu relacionamento comigo. Restaura isso. Que o meu altar seja reconstruído, para que eu possa dar a Ti, Senhor, o que de Ti eu tenho recebido. Em nome de Jesus. Levante o teu pão assim. Pai, nós consagramos a Ti esse pedacinho de pão que fazemos para homenagear-te, glorificar-te e declarar com nossa atitude o quanto dependemos de Ti. Santifica-nos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Pode comer o teu pão. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Glória a Deus. Pai, o teu sangue nos redime de todo o pecado. Obrigada, porque tu olha para nós e nos vê limpos por causa de Jesus. Mas que cada porção deste sangue que adentra nosso corpo, representado por este suco, redima a nossa alma, para que sejamos guardados das influências do mundo, da fúria do mal e das nossas falhas. Em nome de Jesus, fortalece-nos em Ti e para Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Quando tomares esse cálice, fecha teus olhos e sinta o sangue de Jesus entrando em ti, na tua corrente, fortalecendo as áreas que são débeis em nós. Tome o teu cálice, em nome de Jesus.